Boa noite, igreja, família. Boa noite, base. Opa. Vou arrumar aqui. Boa noite, base. Tudo bem com vocês? Que bom reencontrá-los, que bom revê-los. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem vir das pontas mais para o meio, seria muito bom. Quero aproveitar para pedir para vocês colocar de pé. Enquanto isso, dá para você pegar as suas coisas e vir chegando mais para o meio, cumprimentando aí pelo menos 5 pessoas que você não conhece, perguntando o nome, de onde que ele vem, como que ele está, se ele está precisando de alguma coisa. E aí você já pode ir vindo aqui para o meio. O pessoal que está nas pontas aqui pode vir mais para o meio para ter lugar nas pontas também, para a gente vir mais para cá. Principalmente quem está lá na turma do fundão, vir um pouquinho mais para cá também. Muito bem. Vamos estar mais próximos. Vamos estar mais próximos. Diga para a pessoa que está do teu lado, vamos estar mais próximos. Tem um livro muito interessante que diz que o corpo fala. E a forma como você se posiciona também fisicamente fala do seu posicionamento espiritual. Então, quanto mais próximo, mais você está dizendo, eu quero estar dentro. Quanto mais deslocado, mais você está dizendo, não me sinto parte. Então, venha para dentro. É uma chamada para que você esteja mais próximo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, fique mais próximo. Amém, gente? Cumprimentaram aí as pessoas? Alguém conhecia alguém que não conhecia antes? Levanta a mão aí. Tem alguém aí, gente? É culto de jovens mesmo aqui ou vim no culto errado? Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus. Aleluia, Deus ajude. Amém, gente. A gente entende que espiritualmente somos um corpo. Espiritualmente estamos ligados dentro do mesmo Cristo. E que a vida do Cristo pulsa em nós. E quando um irmão não está bem, o corpo sente. Quando um membro, quando alguém que está dentro desse corpo vivo e pulsante não está bem, nós sentimos, E nós temos um irmão muito querido que está em campo de treinamento nos Estados Unidos, numa escola, e foi para uma missão na Libéria, na África, e quando voltou para a base nos Estados Unidos foi diagnosticado com malária, E não está bem, Então nós estamos mobilizando oração por todos os lados, crendo na vitória do Senhor na vida do Bruno Azevedo. E eu pedi para que você ficasse de pé, para que nós estivéssemos mais próximos, porque não se intercede de longe. Intercessão é empatia, é compaixão, é estar diante de Deus em nome de. Se você não se sente conectado com alguém, você não consegue interceder por esse alguém, porque é você dividir força, é você dividir de graça, e é isso que nós queremos fazer. Ele sozinho, longe dos pais, num país que não é o país dele, num país em que todos nós sabemos que o sistema de saúde dos Estados Unidos é muito complexo, muito caro. Então nós precisamos, nesse momento, nos conectar espiritualmente com o Bruno. Precisamos que ele agora, lá onde ele esteja, no leito em que ele está, ele se sinta energizado. Quando nós oramos por cura, o Espírito Santo libera energia para o nosso corpo reagir contra toda a doença que afeta a nossa estrutura. E nós queremos agora para que vamos interceder. Interceder não é só orar por, é orar em nome de, é se colocar diante de Deus, trazendo a causa do Bruno e apresentando diante de Deus, assim como Cristo agora, nesse momento, se é que existe um agora na eternidade, é o que Ele está fazendo
fazendo diante de nós, intercedendo pelos santos, colocando a minha vida e a sua vida diante de Deus, para que a gente avance e consiga viver os cumprimentos dos propósitos. E nós queremos fazer isso agora. Vamos colocar o Bruno diante dele, vamos puxar o Bruno agora desse lugar, se ele está se sentindo sozinho, no lugar escuro, no lugar de aflição, nós vamos puxar ele para fora desse lugar, e nós vamos dividir força e energia com o Bruno, para que o Espírito Santo energize o corpo dele, dê força vital ao corpo dele, para que o corpo dele reaja, e para que ele possa transpirar tudo aquilo que é corpo estranho, tudo aquilo que não é dele, expelir e experimentar uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dele. Obrigado, porque teve 2 irmãos aqui que falaram amém. Você crê nisso? Amém. Então eu quero chamar o Vitor Branco aqui para me ajudar nesse momento, e nós vamos orar. Primeiramente eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ensine o que orar. A Bíblia fala que nós não sabemos como orar. O Espírito Santo intercede por nós. A palavra grega ali é hiperitugano, que significa levar além da nossa capacidade de saber o que orar. Existe agora algo específico que precisa ser orado em favor do Bruno, nós não sabemos o que é. Porém, o Espírito Santo nos eleva ao nível de intercessão que o próprio Cristo está intercedendo pelo Bruno agora. É chegarmos ao nível mais alto de entender pelo que precisamos intervir agora nas regiões espirituais em favor do Bruno Azevedo, para que ele possa ter uma experiência de cura, uma intervenção de Deus nesse momento na vida dele. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Pai querido, os seus olhos passam por toda a terra procurando a quem o Senhor possa usar. Existem tantas dores, tanto sofrimento no corpo. Existem tantas pessoas que precisam de cura, de visitação, de consolo, nesse momento, no corpo. E nós não sabemos o que orar. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas e prescruta as profundezas de Deus, que nos inspire. Se o Senhor está precisando de um instrumento agora para usar em favor do Bruno Azevedo, todos nós aqui nesse momento, em uma só voz, falamos: eis-me aqui. Todos nós nos levantamos, nos apresentamos como ministros sacerdotais, dizendo: Senhor, se o Senhor precisa agora de um exército para guerrear a causa do Bruno, nós estamos aqui nos apresentando agora. E pedimos: Espírito Santo, nos inspire agora, coloque palavras no nosso coração. Eu peço para que o Senhor abra olhos espirituais. Eu peço para que algumas pessoas agora sejam levadas em espírito ao lugar onde o Bruno está. Eu peço para que agora nós tenhamos percepção de declaração de palavras proféticas sobre a vida dele. Eu peço para que o teu Espírito Santo flua, porque nós não queremos apenas orar como religiosos, queremos interceder como sacerdotes, ministros espirituais, assentados acima de todo principado e potestade, Senhor. Levantando mãos santas na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós intercedemos agora, Senhor. Jesus, Senhor, obrigado pela vida do Bruno, meu Pai. Nesse momento nós colocamos a vida do Bruno diante da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que veio para tentar parar o chamado, para parar o ministério do Bruno, nós anulamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu sangue sobre a vida do Bruno, meu Pai, em nome de Jesus. E que esse levante de Satanás sobre a vida dele, Pai, para tentar paralisá-lo, Senhor, nós quebramos agora em nome de Jesus. Em Teu nome nós quebramos, Pai, e nós declaramos que o Bruno é curado, que ele é sarado, Pai, pelo Teu sangue. Aleluia! Em nome de Jesus, Senhor. Nós cancelamos agora todo vírus, toda bactéria, Senhor, que possa estar alojada no corpo do Bruno. E nós declaramos a Tua cura, Pai, em nome de Jesus. Alcança o Bruno, Senhor, onde ele estiver agora, Pai, em nome de Jesus, dentro do quarto que ele se encontra agora, Senhor, que ele possa ser tocado pelo Senhor como ele nunca foi, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua cura agora, Pai, a Tua cura sobre a vida do Bruno, Senhor, em nome de Jesus. E na semana que vem que nós venhamos testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida do Bruno, em nome de Jesus, amém? Amém.
Bruno, eu estou filmando aqui esse momento em que toda a base está intercedendo por você. E queremos dizer para você que você não está sozinho. A base está aí com você. Muito bom, gente. Pode se assentar. Nós queremos compartilhar com vocês algo que nós chamamos de centralidade de Cristo. Vocês devem ter acompanhado essa semana pelas mídias sociais. E quando nós falamos da centralidade de Cristo, eu queria trazer para vocês essa ideia como a vida com Cristo do começo ao fim. Repita comigo: a vida com Cristo do começo ao fim. O que eu queria trabalhar com vocês hoje é um chamado ao retorno à centralidade de Cristo na sua origem, na sua jornada e no seu destino. Na sua origem, na sua jornada e no seu destino, do começo ao fim. O texto que eu quero colocar como um texto inicial está em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz que pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Antes de falarmos sobre a importância dessa vida em Cristo, do começo ao fim, no início, na jornada e no destino, eu queria pensar com vocês uma justificativa do porquê falar sobre isso e tentar apresentar para vocês um cenário. Existe hoje no mundo um cenário muito preocupante. Existe hoje um escândalo da possibilidade de um cristianismo sem Cristo. Existe um livro, não é novo, mas é atual, chamado Cristianismo Sem Cristo, do Michael Horton, da editora Cultura Cristã. Eu queria recomendar esse livro para você. E ele diz nesse livro: o maior perigo para o cristianismo hoje não é o ateísmo militante, mas o cristianismo diluído, onde Cristo é desnecessário. O maior perigo para o cristianismo hoje não é o ateísmo militante, mas o cristianismo diluído, onde Cristo é desnecessário. Essa ideia de um cristianismo sem Cristo é tão antiga quanto o próprio Éden, em que há ali uma voz da serpente que vai de alguma maneira trazer uma mensagem que coloca o homem no centro de todo o contexto. Tudo o que Deus fala é sobre Deus, porém a serpente faz o homem acreditar que é tudo sobre ele. O dia em que você fizer, você será. Então vai transformar tudo aquilo que Deus fala sobre Deus a uma mensagem terapêutica, moralista, emocional, de autoestima, que tem como objetivo realizações pessoais. E isso nada mais é do que o que nós vamos ver se constituindo num cenário onde há um cristianismo de um Cristo customizado. O que é um cristianismo sem Cristo verdadeiro, porém com um Cristo customizado? O que é a customização? É você ajustar algo conforme as suas preferências pessoais. Quem aqui já customizou uma roupa? Você deixa algo com a sua cara, do seu jeito. E existe hoje no mundo um cristianismo de um Cristo pop customizado, em que cada um criou a sua própria versão do seu Cristo, em nome de relevância social, em nome de like, em nome de aceitação, em nome de conveniência. As pessoas vão substituindo o Cristo revelado na Escritura por uma versão adaptada aos gostos pessoais e aos padrões culturais do seu tempo.
E isso é a mesma coisa do que um cristianismo sem Cristo, um contexto em que as pessoas ajustam a imagem de Jesus para caber nos moldes culturais de um jovem de classe média, urbano. Estão entendendo? Que fale e se ajuste aos anseios e às demandas de uma tribo, ou de um contexto, ou de uma ideologia. Tudo isso vai ajustando para que Jesus venha caber. Jesus vai tendo que se adequar a um pensamento de uma época, de um grupo ou de pessoas. David Platt, que escreveu um livro também que eu recomendo para vocês, chamado Siga-me, ele diz algo: criamos um Jesus legal, criamos um Jesus inofensivo, politicamente correto, que cabe na classe média, que se parece e pensa como nós. Selecionamos o que gostamos dos ensinamentos de Jesus. Distorcemos o amor bíblico para um amor hiperafetivo da era pós-moderna sensorial, que associa amar com aquilo que eu desejo. Só que amor não é desejo, amor é sacrifício. Uma geração que não quer sentir dor não sabe amar. Uma geração que não sabe perder nunca amou. Uma geração que não sabe esperar não é uma geração que já sabe o que é amar, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo acredita. Percebe como nós vamos criando um novo evangelho de um cristianismo sem Cristo, que tem um Cristo que é a nossa cara, que é o Cristo customizado, o Cristo que cabe nas nossas mídias sociais. E ignoramos o Cristo que confronta, ignoramos o Cristo que prega arrependimento, ignoramos o Cristo que fala de carregar uma cruz. Construímos um Jesus pop sentimental, que nada mais é uma caricatura do original. 2 Coríntios 11:4 e Gálatas, Paulo vai nos alertar, porque isso não é novo. Ele vai falar: cuidado para que vocês não aceitem um outro evangelho, que tem um outro espírito, de um outro Jesus. Então, quando falamos da importância da centralidade de Cristo, de um Cristo da vida cristã, do começo ao fim, é porque o nosso cenário demanda esse assunto, demanda essa reflexão, demanda nós pensarmos que hoje há um cristianismo que psicologiza o pecado, que relativiza o pecado, que rejeita o arrependimento e nega a culpa. Você não pode se sentir culpado. Não é sobre você. Fizeram isso com você. Você não tem culpa. Você não pode sofrer. Quem já ouviu isso? Nós estamos vendo uma estratégia, uma engenharia social demoníaca que está tentando formar uma geração de fracos ao invés da geração dos vencedores dos últimos dias. A Bíblia fala em Apocalipse de uma geração que vai olhar nos olhos da morte e não temer a própria vida. E aí nós vamos ver que existem vários tipos de customizações desse evangelho, como o moralismo religioso, a ilusão de que o evangelho é um código de comportamento, em que eu tenho que adotar um código de conduta. Michael Horton vai dizer: o problema com o moralismo é que ele tenta produzir frutos do Espírito sem o Espírito, santidade sem cruz. E o maior perigo do moralismo é que ele cria cristãos sem Cristo. Porque se eu me comporto bem, e se eu vou à igreja, e estou dentro do padrão, e adoto o código ético, ninguém me perturba. Estão entendendo? É quando você associa a sua vida fitness com a sua vida espiritual. Você acha que você fazendo cursos de coach e adotando bons hábitos, você vai se tornar uma pessoa mais espiritual. Mas como nós já escrevemos no nosso devocional, isso é impossível. Você adotar bons hábitos pode melhorar a sua qualidade de vida, mas não transforma o seu caráter.
A única maneira de ter caráter transformado é tendo a revelação de Cristo, uma vida cristocêntrica, cristotélica, cristo-referente. Porque é apenas tendo esse encontro que transtorna. Um encontro com Deus, ele tem que ser traumatizante, velho. Se você encontrou com Jesus e saiu dançando, feliz, você não encontrou com o Jesus que eu encontrei, em que me deixou um mês com dor no corpo por ter visto a mesma luz que encontrou Paulo entrando no meu quarto. A gente está brincando de encontrar Jesus, como se Jesus fosse o Jesus que coubesse na nossa finitude e na nossa vida pequena. Estamos falando do Cristo. Estamos falando de um Deus que opera em nós com o mesmo poder que ressuscitou Jesus do reino dos mortos, velho. Não é do quanto você chora, é o quanto você anda na realidade da ressurreição. Porque a igreja de Atos não pregava a cruz, pregava o Cristo ressurreto. Ir para a internet pregar a cruz, falar que todo mundo tem que morrer, é ácido, é bonito, é lacrador, mas andar no poder da ressurreição que é o desafio. Nós precisamos de uma vida em Cristo, do começo ao fim. Não é sobre comportamento. E isso é difícil, porque desde pequeno você foi ensinado assim. Os nossos pais não nos pregaram o evangelho. Os meus pais pregaram a psicologia behaviorista comportamental. Se você se comportar, você vai ser bom. Ou não é? Quando você brincava com um amiguinho e quando você brigava com ele porque não queria dividir, o que a sua mãe falava? Você tem que se comportar. Ou ela fala, você tem que se arrepender. Nós não fomos condicionados a chamar pecado de pecado. Nós somos condicionados a ter bom comportamento. E por isso que nós temos muita dificuldade em entender o Cristo do Evangelho. E a gente prefere customizar o Cristo da religião. Porque o Cristo da religião cabe no nosso bolso. Porque ele só fala para você se comportar bem. Agora o Cristo do Evangelho fala que você tem que se arrepender. Nós precisamos ter um encontro com Jesus de verdade. E o moralismo religioso, ele é muito sério, porque ele vai falar de regras. Estava mentoreando um jovem essa semana e ele pregou num lugar, e aí eu assisti ele pregando, depois a gente sentou e eu falei assim, cara, eu vou te dizer uma coisa só. Repense a sua filosofia. Porque no Ministério de Pastoreio de Jovens e Adolescentes, você tem apenas duas filosofias, a de Deus ou a da serpente. Porque a de Deus, ele vai dizer, você pode comer de tudo livremente, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a serpente vai dizer para ele, a árvore do bem e do mal, a árvore do bem e do mal. É como se ele te desse um hiperfoco. Você não vê mais a floresta, você só vê uma árvore. Você não vê mais possibilidades, você só vê uma coisa. Aí na segunda-feira ele vai pensar o quê? Só o que ele não pode fazer. E na terça-feira ele vai fazer o quê? Porque você transformou ele num paranoico religioso que só fica pensando naquilo que ele não pode fazer. E o que ele vai fazer? O que não pode, porque você não deu opções para ele, cara. Por isso que a gente fala, monte uma banda, faça música, estude, viaje, pratique esporte, faça amigos. Veja uma floresta de possibilidades que Deus te dá para você desfrutar em Deus, ao invés de olhar para apenas uma árvore. Então, ao invés de você ficar falando para os jovens que eles não podem fazer, pensa um pouco mais e dá possibilidades e apresenta o que eles podem fazer. É diferente ou não é? Então, o moralismo religioso legalista, ele apenas vai falar daquilo que as pessoas não podem, como se fosse apenas regras e não caráter. Quando o Senhor fala de mandamentos negativos, não está falando sobre apenas proibições, está falando da revelação do seu caráter santo. Estão entendendo? Se você vê a Bíblia como regras, é porque você nunca teve um encontro com Deus e entender que Ele apenas está revelando do seu caráter. Não faça isso. Por quê? Porque não é para fazer? Não, porque eu sou isso. Sede santos, porque eu sou
santo. Cada um dos mandamentos positivos e negativos, dos 314 da Torá, todos eles revelam o caráter de Deus. É sobre Deus, cara. Por isso que o problema teológico do moralismo é que a fé vira um código de conduta e a graça é substituída pela meritocracia religiosa. E aí nós vamos procurando justificação não pela fé, mas pelas nossas práticas, substituindo toda a graça de Deus pelas nossas vidas. A pregação se torna um manual de bons modos e em vez de boas novas. Pegou? Tem gente que prega mais bons modos do que boas novas. E eu não posso gastar tempo e energia dos adolescentes que vieram, me dão apenas 20 ou 30 minutos para falar de bons modos. Eu tenho que falar da boa nova. Porque é isso que vai mudar a vida deles. O Evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas, querido. A religião castra, domina, prende pelo medo, pelo terror. Mas a revelação do Evangelho se move a partir de um amor que constrange. Percebe a diferença? Por isso que Paulo, ao invés de reprimir o seu discípulo, ele diz: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que lindo isso, cara. Paulo discipulou Timóteo e quando viu a dificuldade de Timóteo, os limites de Timóteo, as fraquezas de Timóteo, tanto de personalidade quanto de relacionamento, de caráter, não sei, ele diz: meu filho, fortifica-se na graça, encontre força na graça que há em Cristo Jesus. Eu queria encorajar você a isso. Nós não podemos transformar o Evangelho numa terapia do bem-estar pessoal. Nós não podemos confundir o Evangelho com o emocionalismo de uma fé sem palavra e uma emoção sem verdade. Eu já vi ministros que não param enquanto não vê as pessoas chorando. Como se isso fosse um sinônimo de que Deus está fazendo alguma coisa. Estou entendendo o que estou falando? Isso significa que você não acredita no poder da palavra que você prega. Porque quando você prega, você não acredita que ela é luz e ela cumpre o seu efeito por si só. A Bíblia fala por si só, ela atua por si só, ela é poder por si só. E eu tenho que dar tempo para que ela faça o que ela tem que fazer. Nós não podemos criar pessoas dopadas com emocionalismo, dopadas de experiências sensoriais que passam quando elas saem do templo e fazem elas continuarem com fome. O emocionalismo te entretém aqui, mas não te sustenta lá fora, filho. E nós precisamos de experiências que gerem mais convicção do que emoção. A palavra de Deus é poderosa para tocar o homem integral, mas ela começa pelo seu entendimento, a partir da fé que traz, a partir da fé que vem pelo ouvir a palavra. E ali é remata teós, que é a palavra que revela a Deus, não é qualquer palavra. A palavra que revela a Deus e gera fé. É essa palavra que nós precisamos liberar para que nós possamos nos mover por convicção. Não dá mais para ninguém no nosso meio dizer: eu estou fazendo isso porque eu senti. Diga: eu não estou sentindo nada. Porque a fé não tem a ver com o que eu sinto, mas com o que eu vejo. Fé tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com a minha convicção, não com a minha emoção, porque o coração, quando ele é muito emocionado, ele confunde, velho. Uma vez um jovem veio dizer para mim: porque eu sou mais racional, não sou tão emocional, espiritual. Eu falei assim: cara, você está querendo dizer que a espiritualidade é emocionada? Você é burro, velho. Tem nada a ver espiritualidade com emoção, velho. A única diferença entre nós e o ser vivente é que a gente tem consciência, inteligência e a capacidade de pensar. Logo, pensar é espiritual. E alguém que é movido por sentimento e instinto é animal. É o que Tiago chama de a sabedoria terrena, demoníaca e carnal, porque ela não pensa, ela só sente.
Pensar espiritual. Nós perdemos um gato ontem. Mas eu fiquei tranquilo, porque gato até sente, mas ele não tem consciência, então ele não sabe o que ele sente. Então é como se não estivesse sentindo. Estão entendendo? Porque só o homem fica feliz e tem consciência de que está feliz. Só o homem que fica triste tem consciência do que é estar triste. Só o homem tem consciência para assimilar o que sente. E é isso que faz o homem ser espiritual, a imagem e a semelhança de Deus, que planejou, desenhou, pensou toda a existência. Estamos juntos? Então nunca mais associe espiritualidade com gente emocionada. Se a gente quiser, a gente tem técnica para fazer esse auditório virar de cabeça para baixo, mas lá fora vai todo mundo continuar com fome. Estamos juntos? Cuidado com o emocionalismo, cuidado com o misticismo subjetivo, relativista, porque tudo isso é customização, não é o Evangelho. Parece, mas não é. E isso não é sustentável. E eu quero citar uma frase aqui. Só há uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo: o Cristo do cristianismo. Eu vou falar de novo, porque isso é muito bom. Só há uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo. O quê? O Cristo do cristianismo. Aleluia, cara. E eu quero falar 3 coisas que nós precisamos para ter uma vida que volte para esse lugar. Primeiro, é uma vida Cristo referente. Repita comigo: vida Cristo referente. Fala que antes de tudo nós precisamos ter Cristo como a nossa referência. Ter Cristo como referência é ter Cristo como origem de tudo. Por isso que João capítulo 1, do 1 ao 3, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas essas coisas foram feitas por meio dele. Quer dizer que antes de tudo existir, Cristo era. Estamos juntos? Antes de tudo, ele era. E tudo existe a partir dele. Repita comigo: tudo existe a partir dele. Colossenses 1 fala que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Coisas na sua vida que acabaram, que passaram, que caíram, que desmoronaram, talvez nunca tenham nascido nele. E ao invés de você ficar chorando as coisas que passaram, celebrem as coisas que permanecem. Porque Hebreus capítulo 12 fala que nos últimos dias a voz do Senhor abalará os céus e a terra, ao ponto de remover aquilo que é abalável e permanecer apenas um reino inabalável em nós. Aquilo, quando ele fala e algo se abala e cai, só varre o que foi e celebra o que ficou dentro de você, porque o que nasceu em Cristo permanece para sempre. Quando Cristo é a origem do que estamos fazendo, o que estamos fazendo é eterno. Por isso eu abençoo para que você pare de ser um campo de guerra. Sabe aquele lugar de obras inacabadas, de ruínas, de coisas que nunca foram inauguradas? Eu abençoo para que você comece a construir, tendo Cristo como referência, tendo Cristo como origem. Tudo na nossa vida que tem valor e significado começa em Jesus. Eu vou dizer algo para você: eu tenho muita dificuldade com o discurso de renúncia. Porque a Bíblia não me diz que Jesus pede para ser renunciado algo que ele deu. Eu vou explicar. Abraão teve 2 filhos. Um ele renunciou e o outro ele consagrou. Percebe a diferença? Quando algo nasce em Cristo e é de Deus para você, ele não pede para que você renuncie, ele fala para que você consagre. O que é consagrar? É reconhecer todos os dias que aquilo é dele. Ele consagrou Isaac, mas teve que renunciar a Ismael e mandar Ismael embora, porque Deus não mandou fazer Ismael.
Você só renuncia a coisas que você começou que não foi em Deus, mas consagra a Ele todos os dias aquilo que foi gerado nele. E se um crente está todo dia renunciando algo, ele está dizendo o que para mim? Que nada de tudo que ele faz começou em Cristo. Mas se todo dia ele está dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, ele está orando, dedicando tudo que ele está fazendo a quem? A Deus, velho. Ele entende que Cristo é a origem de tudo que ele está fazendo. Não espere que acabe bem o que começou errado. Volte e conserte no começo, para que possa ter um bom fim. Muito bom. Acertei uma. Foi o time, né, velho? Foi no time. Viu, Fabão? Acerta de vez em quando umas piadas. Tem alguém aí? Ter Cristo como referência na vida é um princípio que a filosofia vai chamar de mímese. O que significa isso? Que desde pequenos nós aprendemos por observação e por repetição. Desde pequeno você observa, você repete, você faz, até que você se torne parecido com aquilo que você viu. Desde muito pequenos nós desenvolvemos a fala, o comportamento, os valores, os hábitos. Nada nunca é a partir do zero, do vácuo, mas sempre a partir dos modelos, que são referências. Então, consciente ou inconsciente, você sempre está diante de uma referência na sua vida. Sabendo ou não sabendo, tendo claro ou não, você tem referências dentro de você. E tudo que você faz, a forma como você fala, como você estuda, como você trabalha, as metas que você estabelece, os objetivos que você quer alcançar, tudo isso tem de alguma maneira a ver com referências na sua vida. Quando nós falamos de uma vida Cristo referente, quer dizer que tudo o que eu vou fazer, eu tenho Cristo como referência. Um dia a Olivia, ela era bem pequenininha, e ela falou assim, pai, um dia eu quero ser como Steve Jobs. Eu falei, por quê, filha? É porque ele deixou a marca dele no mundo. Eu falei, bonito. Já ouviu falar de Jesus? Ele só dividiu a história no meio. Antes dele e depois dele. Eu acho que a marca dele é melhor. Mas o que ela estava me dizendo? Eu tenho referência. Qual é a sua? Professores, irmãos, todos nós temos nossos mentores, personagens, nossos heróis, né? Ou até mesmo, muitas vezes, nossos ídolos. O que você admira, você imita. O que você contempla, você absorve. O que você segue, você se torna. E por isso que eu quero chamar a tua atenção, de que mais do que nunca, nós precisamos agora olhar para Jesus. E nos tornarmos homens que têm uma vida Cristo referente. Ao invés de pensar como algum pastor se comportaria naquele momento, você olha o que Jesus faria. Ouço pessoas todos os dias e muito pouco de tudo que eu ouço é sobre Jesus. Sempre tem a ver com as próprias pessoas. O que elas sentem, o que elas querem, o que elas estão tristes porque falaram delas, ou o que pensam delas, ou o que... Eu falo, cara, onde é que está Jesus nisso tudo? Velho? E as terapias de casal, então? Misericórdia. São horas você ouvindo casais brigarem sem em nenhum momento falar sobre Jesus. Eu quase entrei no Guinness Book com uma palestra para casais mais rápida do mundo. Fui convidado para a Bahia, pagaram caro, fiquei num lugar, levaram lá para dar a palestra, tinha um monte de casal. Eu cheguei assim, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E fala então que a mulher tem que se submeter ao marido como a Cristo. E o homem tem que amar a mulher como a Cristo. O que há em comum? Todo mundo, Cristo! Parabéns, é isso aí, Deus abençoe. Peguei a Bíblia e fui embora. Eu falei, o que falta para vocês é Cristo, velho. Vocês querem resolver as coisas sem Jesus. A graça nunca vence. Porque todo mundo quer ter a razão. Se ninguém se rende, Jesus não governa.
Então, querido, o que é Cristo referência? É Jesus. Me ajuda a amar essa mulher. Jesus, me ajuda a amar esse miserável. Jesus, me ensina. Isso vai fazer você olhar para os evangelhos como nunca antes na sua vida. Isso vai fazer você entender que nós somos imitadores de Deus como filhos amados, andando como Jesus. Cristo volte a ser referência na sua vida, querido. A gente tem tantos seguidores, tem tantos mentores, tem tantas pessoas que falam na nossa vida, que falam no nosso coração, e eu queria encorajar você a voltar os seus olhos para Jesus, né? Isso nada mais é do que ser discipulado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele foi enviado para nos dar testemunho de Jesus. Já parou para pensar por que o Espírito Santo está aqui em nós? Para nos lembrar do que Jesus falou, para dar testemunho de Jesus, para nos guiar, nos fazer andar como Jesus. E aí, quando eu falo que eu tenho um monte de referência e Jesus não está dentro de nenhuma delas, o Espírito Santo perde função na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele vem para dar testemunho dessa Cristo referência em nós. Você está construindo uma vida a partir de que referência? Quem são os seus referenciais? O que define se você está indo bem ou não, se você está avançando ou não, se você está sendo bem sucedido ou não? São os seus referenciais. Para dizer que algo está errado ou está certo, eu tenho que ter uma referência. Está entendendo? Então, quando alguém começa a relativizar tudo, a minha cabeça fala, ele está com um problema de referência. Percebe? Porque para eu ter julgamento sobre uma situação, eu tenho que ter uma referência. A partir dessa régua, desse padrão, desse modelo, eu consigo julgar essa situação. E se estamos julgando mal as situações, é porque a nossa referência, a nossa régua, o nosso modelo está equivocado. Por isso que todo mundo na sua volta ama quando você fala sobre Deus, mas detesta quando você fala sobre Jesus. Porque Jesus é o padrão de Deus, que denuncia o nosso. Estamos juntos? Só existe uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo. O que é? Só existe uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo. O que é? O Cristo do cristianismo. E o próximo ponto para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente cristã é que essa vida é cristocêntrica. Primeiro, ela é Cristo referente porque ela tem origem em Cristo e Cristo se torna um modelo. Por isso que nós falamos muito de Gênesis 1 e 2, que a ideia original de Deus sobre tudo está ali. Tive quarta-feira em Alphaville falando com um grupo de empreendedores e nós falamos sobre Gênesis 1:28. Todo o padrão de Deus para se empreender no mandato cultural está lá em Gênesis 1, é o modelo. Estão entendendo? É a referência. Então, quando eu vou fazer algo, eu faço a partir da minha referência. Quando chegaram para Jesus, mas é lícito a carta de repúdio, ele fala, qual é a referência de vocês? A minha referência está lá em Gênesis 1. A minha referência é essa. Então nós precisamos voltar a ter uma referência cristã, do Cristo, do cristianismo. E não só isso, não só ter uma referência, mas também ter Cristo como o eixo de toda a minha movimentação a partir de tendo Ele como a causa de tudo. Cristo é a causa de tudo, a referência, o modelo. E Ele também, Ele é o centro, a partir de quem tudo funciona. E é interessante, não sei se você já estudou isso, mas se você for anotar aí, Atos 11:26, Atos 26, 28, 1 Pedro 4:16, todas essas referências vão nos dar a entender que o termo cristão, quando surgiu, foi um termo pejorativo.
como uma zombaria, não surgiu num contexto em que se reconhece o valor e o significado do discípulo de Cristo ou do Cristo do cristianismo, mas foi um termo secular, pejorativo ao movimento cristão que surgia na época. E eu queria que você entendesse algo. Você pode manipular o termo cristão, porque o termo cristão não é um termo criado pelo próprio Cristo. Não é um termo teológico, é um termo secular que foi adequado à cultura religiosa do cristianismo. Mas tem um termo que você não consegue manipular, porque 83 vezes no Novo Testamento aparece o termo em Cristo. 47 vezes aparece o termo no Senhor. E mais infinitas vezes, muitas vezes aparece a expressão nele. O que eu estou querendo dizer? Que secularmente muita gente pode ser chamada de cristão, mas nem todo aquele que secularmente é chamado de cristão está espiritualmente nele. Porque estar espiritualmente nele significa estar em Cristo. Isso é ter Cristo como centralidade, o eixo central a partir do qual a vida funciona. Quantos querem ser mais do que vencedores? É só para quem está em Cristo. Não é para cristão. Estou entendendo? A internet fala dos cristãos, mas na igreja a gente sabe quem está em Cristo. Coisas espirituais só funcionam para quem está em Cristo, não para quem o mundo chama de cristão. Quem é uma nova criatura em que todas as velhas da sua vida passaram? Aquele que está em Cristo. Em Cristo somos uma nova criação. Em Cristo tudo que é velho ficou para trás e tudo agora se fez novo. Em Cristo. Só quando estamos em Cristo a vida volta de novo para um eixo a partir do qual Ele é o centro. E a partir do qual tudo agora começa a funcionar a partir da ideia original no princípio. Ele agora não é só mais a referência, mas também ele é o centro. Aleluia, cara. Então, quando as coisas não funcionam, ou porque a minha referência está comprometida, e se a minha referência está comprometida, o eixo da vida também está comprometido. Isso é muito parecido com o que a gente vai ver no estudo dos astros, por exemplo, né? Olha que interessante. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta atenção. Então, Cristo é o eixo a partir do qual tudo se sustenta, tudo se mantém em ordem, em justiça. Se você remove Cristo do centro, é como você estivesse removendo o Sol do sistema solar. Tudo que orbitava em torno do Sol entra em colapso. Então, quando a vida entra em colapso, é porque você tirou o Sol do centro. Você tirou o Cristo do eixo, a partir do qual família, negócios, vocação, estudos, relacionamentos, tudo isso vai orbitar em ordem, em justiça. Quando você tira Cristo, tudo colapsa. Por isso que muitos falam de Malaquias 4, que fala que Jesus é o sol da justiça, né? Que Ele sustenta todas as coisas. Então isso significa que quanto maior for Cristo no centro da vida, maior será a força com a qual Ele vai organizar a sua vida, a sua história, os seus afetos, a sua vocação e a sua fé. Qual é o problema? Não há neutralidade no centro gravitacional da vida. Não tem como eu tirar Cristo do eixo e eu ficar orbitando no vácuo, no nada. Por quê? Porque quando Cristo não é o centro gravitacional, você já vai estudar isso na escola, já deve ter estudado ou vai estudar. Quando o Sol não é o centro gravitacional desse sistema, e eu saio dessa órbita,
eu sou atraído para outro centro gravitacional. Sacou? Quando o homem saiu do centro gravitacional do Filho no Éden, ele não ficou orbitando no vácuo, ele foi atraído para outro centro gravitacional e ele passa agora a estar debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência. Não há neutralidade na centralidade da vida. Se Cristo não é o eixo, Satanás é, filho. Não tem reino da luz, reino das trevas e o reino mais ou menos. Estou entendendo? Um dia, quando a Giovana era adolescente, eu sentei com ela, que ela veio com esse papo de, não é bem assim. Falei assim, filha, tem luz, tem trevas. Onde está o bem assim aí? Onde que está o mais ou menos luz e mais ou menos trevas? Tem o quem ajunta e quem espalha. Onde está o mais ou menos aí? Percebe que você está tentando justificar para você mesmo que você está orbitando num lugar que não tem órbita. Você está procurando um lugar que justifique o que você quer fazer, como se não tivesse ninguém te influenciando a fazer isso. Não existe campo neutro. E o que eu quero dizer para você, guarda isso no teu coração. Outras órbitas parecem estáveis, mas são escuras. São buracos negros que sugam a sua vida e a sua energia. São frias, não aquecem a sua alma quando você chega em casa à noite. São instáveis porque não te sustentam quando você se sente fraco. São exaustivas porque não te devolvem nada, apenas tiram tudo de você. A única órbita estável, luminosa, verdadeira, que tem vida, está em Cristo Jesus. Que Jesus volte ao centro da vida. Porque quando nós estamos com Cristo no centro da vida de novo, nós começamos a ser movidos por uma força. Existe uma força atrativa desse centro gravitacional, e essa força atrativa do centro gravitacional de Deus se chama amor que constrange. A religião atrai as pessoas pelo medo, porém Cristo atrai as pessoas pelo amor. A força motriz que faz a nossa vida avançar é o amor, é o amar a Deus e é amar o próximo. Por que você estuda? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Por que você trabalha? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Por que você casa? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Essa é a força que nos move em tudo que nós fazemos. Aristóteles tentou explicar isso, depois Tomás de Aquino tentou cristianizar isso, dizendo que há uma força motor por trás da ação, que toda ação é fruto de uma força que move essa ação. E no reino de Deus a gente sabe que essa força é o amor de Deus. Estamos juntos? Em outras palavras, aquilo que você ama define aquilo que te move. Nós precisamos de menos motivos e mais amor. Porque pessoas que exigem motivos são pessoas que precisam o tempo todo ser motivadas. Estão entendendo? Mas pessoas que têm amor, elas não precisam de motivos porque elas têm uma razão. Menos motivos e mais razão. A razão pelo qual eu faço isso é o amor que me constrange. A palavra constranger significa pressionar por todos os lados. Ser constrangido pelo amor de Deus significa que eu sou movido, impulsionado, atraído, sustentado pelo seu amor. Não é por medo, não é por culpa e não é por ambição de ser reconhecido, é amor. Por que você continua? Por amor. A quem? A Deus e ao próximo. Porque quando você faz por amor, você já não faz para ganhar. Estou entendendo? Se você desanimou porque não ganhou, é porque nunca fez a partir da razão verdadeira. De um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós precisamos dessa centralidade de novo. Isso faz sentido para você ou não? Então nós vamos precisar chamar para que o Espírito Santo venha e coloque a nossa vida no eixo, nos revelando Jesus, dando testemunho de Jesus dentro de nós.
E por último, a vida, além de ser Cristo referente e ser cristocêntrica, segura que essa é bonita. Se eu tivesse uma banda agora, eu ia colocar esse nome nela. A vida é cristotélica. Cristotélicos. Olha que bonito, cara. Vamos, Fábio, montar uma banda? Cristotélicos. Um som psicodélico com a mensagem do Evangelho de Cristo. Cristotélicos, olha aí. Pronto. Sucesso garantido. Enfim. O que é a vida cristotélica? O telos, ele vem de fim, de sentido, de propósito. Então, nós precisamos sair de um cristianismo sem Cristo, trazer de volta Cristo para o cristianismo, para que a gente viva uma vida que tem Ele como causa, como referência, que tem Ele como eixo a partir do qual tudo funciona e que está avançando para um destino, para um fim específico, que coincidentemente é Ele mesmo. Porque Ele é o princípio e o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se as coisas se perderam em algum lugar, nessa noite você consegue diagnosticar. O que está faltando é voltar para o princípio, o que está faltando é eu acertar o eixo, ou o que está faltando é eu rever o sentido, o para onde eu estou indo, onde que eu quero chegar. Hebreus 12 fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que você pensou em desistir, é porque você deixou de olhar para Jesus. Foi sobre você, não sobre Jesus. Por mais que você tente justificar as coisas ruins que fizeram com você, você tirou os olhos de Jesus, cara. Porque se o que fizeram para você te afetou, é porque você tirou os olhos de Jesus. Porque fizeram coisas feias com Jesus. Falaram coisas feias para Jesus, mas Ele não tirou os olhos do seu objetivo, da sua missão, do seu propósito. Toda vez, se alguém parou porque tirou os olhos de Jesus. Por isso a palavra que eu dou para vocês é: vamos correr a carreira que Ele nos propôs, olhando sempre firme. Por que olhar firme? Porque somos tentados a desviar o olhar. Por que o autor fala, olhe firme? É porque vai exigir de você força, para manter o olhar. Quando você for tentado pelos tapas na cara que te desonram, pelas apunhaladas nas costas que sangram, você vai ser tentado a olhar para você. Mas aí a palavra é: continua olhando para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, no Senhor, repita comigo, no Senhor, o seu trabalho não é vão. No Senhor, se Ele é o centro, se começou nele, se é para Ele, nada de tudo que fazemos é em vão, cara. E se existe uma coisa que é ruim, é fazermos coisas, olharmos para trás e ver que isso tomou de nós tempo, energia, dinheiro e não gerou nada. Nós não podemos ter tempo para ficar gemendo e dar à luz vento, como diz o profeta Isaías. Se contorceram de dores e deram luz a vento, e não trouxeram nenhum livramento para a terra. Não podemos fazer barulho e não ter som, fazer fumaça e não ter fogo, chorar e não ter presença. Precisamos ter Cristo como sentido. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. E sabe o que eu quero encerrar dizendo, que é mais poderoso nisso tudo? Quantos aqui amam Apocalipse? Quem ama aqui Apocalipse? Nós vivemos uma era muito legal, em como nunca antes da história se estudou Apocalipse, ao ponto até de ter os escatolomaníacos, né? Até as pessoas tentarem dizer com plena certeza absoluta tudo o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Porém, eu quero te dizer só uma coisa. Quando você olhar para o fim, Jesus disse para João na ilha de Patmos: escreve isso, porque isso vai falar sobre os dias do fim.
Eu só quero que você se lembre do que diz Apocalipse 1:1. O que diz Apocalipse 1, versículo 1? Revelação de Jesus Cristo. Repita comigo: revelação de Jesus Cristo. Tem gente que vê tudo o que vai acontecer, mas não viu Jesus. É Jesus, cara. O fim é sobre Jesus. O fim é sobre Jesus. Repita comigo: o fim é sobre Jesus. O fim da história não é sobre a destruição do mundo, é sobre a manifestação da glória de Cristo. O fim, o último capítulo, é sobre o cosmos reconhecendo Cristo. Ele é o Cristo. O fim é sobre um trono final ocupado por Cristo. O final é sobre quem? É sobre Cristo. Para onde a sua vida está indo? Para onde nós estamos caminhando? Qual é o sentido de tudo que você faz? Cristo é a causa. Cristo é o fundamento, o eixo. Cristo é a finalidade. Cristo é o porquê. Cristo é o como, o onde. Cristo é o para quê. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O começo, a jornada e o destino. A vida cristo-referente, a vida cristocêntrica e a vida cristotélica. O que nasceu nele, vive nele e vai para Ele. Você crê nisso? Cara, eu espero que isso de alguma maneira te encoraje a se posicionar sobre essa grande tendência que existe nos últimos dias de um cristianismo sem Cristo. Só existe uma maneira de nos salvar de um cristianismo sem Cristo: trazendo de volta Cristo para o cristianismo. Ele é a origem, Ele é o centro, Ele é o destino. A proposta é que nós tenhamos Cristo como a nossa referência, Cristo como eixo, como centro, em que tudo é feito a partir dele, e que Ele seja o sentido último para onde todos nós estamos indo, para onde nós queremos avançar. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se você parar aí, você vai chegar a pensar que o propósito é sobre você. E muitas pessoas estão se aproveitando disso para vender para você propósito. Você compra o meu curso e eu ensino você a encontrar o seu propósito. Quem já ouviu isso aí já? Como se propósito fosse produto. Mas ali ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, vírgula, de serem conforme a imagem do seu Filho. Tudo que acontece na sua vida está acontecendo para um telos, para um sentido. Está entendendo? Para um propósito: ser mais parecido com Jesus, sermos mais de Jesus. Quem sabe a gente possa sair daqui hoje sendo um pouco mais de Jesus. Amém, queridos? Isso faz sentido para você? Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Queria te dar um tempo para deixar a palavra maturar dentro do seu espírito. Não se preocupe se você tem a sensação de que algo se perdeu. Aquilo que foi necessário para o seu espírito, Ele pegou. Então você precisa agora esperar, deixar a poeira baixar. E fala: Senhor, deixa essa palavra penetrar no mais íntimo do meu ser. Queremos hoje nos voltar a Cristo. Queremos declarar que Cristo seja o centro, seja a razão, seja a causa, seja o eixo.
seja o sentido. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no fio. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Revela-nos o Cristo nessa noite. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber. Espírito Santo, revela-nos o Cristo. Procurei sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Vamos declarar isso juntos. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Eu queria orar com você. Se você entende que nessa noite você precisa voltar ao princípio de tudo. Se você tem essa sensação de que eu preciso renunciar, porque isso que eu estou vivendo hoje não começou em Jesus. Assim como Abraão, eu estou tentando convencer Deus de que o que eu fiz sozinho é tão bom quanto aquilo que Ele ordenou que eu fizesse. Mas nessa noite eu entendo que eu preciso voltar e recomeçar. Recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar, porque a vida é feita de recomeços. Dizer, Jesus, eu preciso voltar ao começo de tudo. Se eu escolhi errado, se eu pensei equivocadamente, se eu fui movido mais por emoção e paixão e não entendi que algo precisava agora começar diferente, eu quero parar tudo, porque às vezes é preciso ter mais fé para parar do que para continuar. E eu quero abençoar esses meus irmãos, que nessa noite seus corações se convertam a Jesus Cristo.
seus corações se voltem. Conversão é pegar o caminho de volta para o lugar de onde nós deveríamos ter nos perdido. Se vozes nos ofereceram atalhos, estamos sendo chamados de volta ao caminho. Estamos sendo chamados de volta ao caminho. Eu queria saber se alguém se identifica com essa oração e entende: eu preciso converter minha vida a Cristo. Eu preciso desse Cristo, não da religião, do moralismo, do emocionalismo, do misticismo, mas eu preciso desse Cristo, a partir do qual tudo se inicia e se mantém. Eu queria saber se tem alguém que nessa noite gostaria de dizer: eu quero começar uma nova vida com Jesus Cristo. Tem alguém aqui? Levanta sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Temos alguém? Temos aqui uma jovem. Queria que vocês viessem aqui à frente, rapidamente. Dizer: eu quero recomeçar. Eu quero voltar para esse lugar. Começar com Jesus. Começar em Cristo. Ir para esse lugar. Não é ser cristão. É voltar a viver e começar a viver em Cristo. Nós vamos orar por esses irmãos. Queria que alguns irmãos viessem aqui para orar com eles também juntos. Talvez seja uma noite também de reconciliação para você. Talvez não seja a primeira vez que você vai dizer: eu preciso de Jesus. Mas talvez você sinta a sua vida fora do eixo. Fala: minha vida saiu do eixo. Cristo deixou de ser o centro. E eu comecei a fazer tantas coisas movido pelo meu próprio impulso, pelo meu próprio sentimento, pelas minhas próprias vontades, que eu me perdi de mim, me perdi de Deus, me perdi do amor. E eu queria convidar você nessa noite a voltar também. Se existe alguém assim, se sentindo assim, queria que você viesse aqui rapidamente. Estamos entre irmãos, estamos em família, e dizer: Deus, eu quero que o Senhor volte a ser o centro. Eu quero de novo que a minha vida entre no eixo. Eu não aguento mais viver essa bagunça, esse caos emocional, esse colapso. Eu preciso que o Senhor organize, centralize, equalize as coisas. Pode vir, querido, pode vir aqui, pode vir. O momento de se movimentar, de se posicionar. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Talvez hoje seja a noite de nos arrependermos de obras mortas, obras que não foram feitas no Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão, mas nós podemos ministrar uma adoração vã. Jesus fala de uma adoração que é vã. Jesus fala de obras que são vãs, porque não foram geradas no Senhor, não foram feitas no Senhor. E nós queremos voltar a estar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Levante as suas mãos e comece a falar: Deus, eu preciso de sentido. Eu quero sentido. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Para nada serve quando Ele é o sentido. O sentido se perde. Cristo é o sentido. É para Ele que estamos correndo. É para Ele que estamos correndo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Queremos acordar pensando em Cristo. Queremos trabalhar pensando em Cristo. Queremos dormir pensando em Cristo. Seja o centro, seja a razão, seja o sentido.